Aula 29, Administração Pública, Conflito de Interesses e Nepotismo. Introdução geral da aula. Nesta aula, o tema central é o conflito de interesses no exercício de cargo ou emprego público no âmbito do Poder Executivo Federal, bem como os impedimentos posteriores ao exercício do cargo ou emprego. O assunto é regulado pela Lei nº 12.813, de 2013. Além disso, o material retoma o tema do nepotismo, especialmente com base no Decreto nº 7.203, de 2010, que estabelece regras de vedação ao nepotismo na administração pública federal. Para fins de concurso, especialmente em uma banca como a FEPESE, é importante estudar esse conteúdo com atenção à literalidade dos conceitos, aos prazos, às autoridades competentes e às hipóteses que caracterizam conflito de interesses. A banca pode cobrar tanto o entendimento geral da norma quanto detalhes pontuais, como a diferença entre interesse público e interesse privado, a noção de informação privilegiada, o prazo de impedimento após o exercício do cargo e as exceções às regras de nepotismo. O ponto mais importante para começar é compreender que o conflito de interesses não é apenas um problema moral ou subjetivo. Ele é uma situação juridicamente relevante em que um interesse privado pode comprometer, influenciar ou contaminar a atuação pública. O servidor, empregado ou agente público deve agir de forma imparcial, voltada ao interesse coletivo. Quando existe uma circunstância em que interesses particulares podem interferir nessa atuação, surge o risco de conflito de interesses. Conceito de conflito de interesses. A Lei nº 12.813, de 2013, define conflito de interesses como a situação gerada pelo confronto entre interesses públicos e privados que possa comprometer o interesse coletivo ou influenciar, de maneira imprópria, o desempenho da função pública. Essa definição é muito importante para a prova. Ela possui alguns elementos essenciais que devem ser memorizados. O primeiro elemento é o confronto entre interesses públicos e privados. Não basta existir apenas um interesse privado do agente. O problema aparece quando esse interesse privado entra em tensão com o interesse público que deve orientar a função pública. O segundo elemento é a possibilidade de comprometimento do interesse coletivo. A lei não exige que o interesse coletivo já tenha sido efetivamente prejudicado. Basta que a situação possa comprometer esse interesse. O terceiro elemento é a possibilidade de influência imprópria sobre o desempenho da função pública. Isso significa que o agente pode ser levado a decidir, atuar, omitir-se ou orientar sua conduta de forma inadequada em razão de interesse privado. Em prova, é comum que a banca tente trocar palavras da definição legal. Uma pegadinha típica consiste em substituir interesses públicos e privados por interesses públicos e particulares. Essa substituição pode parecer pequena, mas, quando a questão exige a literalidade da lei, a expressão correta é interesses públicos e privados. Outra pegadinha consiste em dizer que o conflito de interesses influencia o desempenho do servidor público. A lei fala em desempenho da função pública. Essa diferença é importante porque o foco da norma não é a pessoa do servidor em si, mas a função pública exercida por ele. A função pública deve permanecer protegida contra interferências indevidas. Portanto, para responder questões, fixe a seguinte ideia: conflito de interesses é o confronto entre interesses públicos e privados capaz de comprometer o interesse coletivo ou influenciar indevidamente a função pública. Conceito de informação privilegiada. A mesma lei também define informação privilegiada. Informação privilegiada é aquela que diz respeito a assuntos sigilosos ou aquela relevante ao processo de decisão no âmbito do Poder Executivo Federal, desde que tenha repercussão econômica ou financeira e não seja de amplo conhecimento público. Esse conceito também é muito cobrado em concursos. Ele deve ser dividido em partes para facilitar a compreensão. Primeiro, a informação privilegiada pode ser uma informação relacionada a assuntos sigilosos. Segundo, também pode ser uma informação relevante ao processo decisório no âmbito do Poder Executivo Federal. Terceiro, essa informação precisa ter repercussão econômica ou financeira. Quarto, ela não pode ser de amplo conhecimento público. Atenção para a pegadinha. A lei não fala em repercussão política ou moral. A lei fala em repercussão econômica ou financeira. Assim, se a questão afirmar que informação privilegiada é aquela com repercussão política, moral, administrativa genérica ou institucional, sem mencionar a repercussão econômica ou financeira, a questão tende a estar errada quando estiver cobrando o texto legal. Outra ideia essencial é que a informação privilegiada não precisa necessariamente ser uma informação formalmente classificada como sigilosa. Ela também pode ser uma informação relevante ao processo decisório, ainda não conhecida pelo público, e capaz de produzir efeitos econômicos ou financeiros. Imagine, por exemplo, que um agente público tenha acesso antecipado a uma decisão que afetará determinado setor econômico, determinada empresa ou determinado mercado. Mesmo que a decisão ainda não tenha sido publicada, o conhecimento prévio dessa informação pode gerar vantagem indevida para o agente ou para terceiros. É justamente esse risco que a lei busca combater. Diferença entre conflito de interesses e dano ao patrimônio público. Um ponto muito importante para a prova é que a ocorrência de conflito de interesses não depende da existência de lesão ao patrimônio público. Também não depende do recebimento de qualquer vantagem ou ganho pelo agente público ou por terceiro. Isso significa que a lei atua de forma preventiva. O objetivo não é punir apenas quando o prejuízo já aconteceu.
O objetivo é impedir que o exercício da função pública seja colocado em risco por situações incompatíveis com a imparcialidade, a transparência e a supremacia do interesse público. Em questões de concurso, a banca pode dizer que não há conflito de interesses se não houver dano ao erário. Essa afirmação está errada. A banca também pode dizer que não há conflito de interesses se o agente não recebeu dinheiro, presente ou vantagem econômica. Essa afirmação também está errada. O conflito de interesses pode existir mesmo sem prejuízo financeiro concreto e mesmo sem enriquecimento do agente. A ideia central é a seguinte: o conflito de interesses está ligado ao risco de comprometimento do interesse coletivo ou de influência imprópria sobre a função pública. Ele não exige que o dano já tenha se materializado. Ele não exige que a vantagem já tenha sido recebida. A situação de risco já é suficiente para caracterizar o problema, quando enquadrada nas hipóteses legais. Alcance da Lei nº 12.813, de 2013. A Lei nº 12.813, de 2013, aplica-se a agentes públicos no âmbito do Poder Executivo Federal. O material destaca que as regras alcançam determinados agentes que ocupem cargo ou emprego no Poder Executivo Federal, especialmente aqueles que estão em posições de alto escalão ou que tenham acesso a informações privilegiadas. Estão abrangidos os ministros de Estado. Também estão abrangidos os ocupantes de cargo de natureza especial ou equivalentes. A lei alcança ainda presidentes, vice-presidentes e diretores, ou cargos equivalentes, de entidades da administração indireta. Também entram no alcance os ocupantes de cargos do grupo direção e assessoramento superiores, nos níveis 6 e 5, ou equivalentes. Além disso, são abrangidos os ocupantes de cargos ou empregos cujo exercício proporcione acesso a informação privilegiada capaz de trazer vantagem econômica ou financeira para o agente público ou para terceiro. Para fins de prova, perceba que a lei não se limita ao servidor efetivo. Ela alcança cargos e empregos no Poder Executivo Federal, incluindo posições de direção, assessoramento e funções com acesso à informação sensível. O foco é a possibilidade de influência indevida ou uso indevido de informação privilegiada. Todos os agentes alcançados pela lei devem agir de modo a prevenir ou impedir possível conflito de interesses e a resguardar informação privilegiada. Isso significa que a conduta esperada do agente público é ativa e preventiva. Ele não deve esperar que o conflito se concretize. Deve identificar riscos, comunicar situações relevantes e, quando houver dúvida, consultar os órgãos competentes. Consulta em caso de dúvida. Quando houver dúvida sobre uma situação que possa configurar conflito de interesses, o agente público deve consultar a Comissão de Ética Pública, criada no âmbito do Poder Executivo Federal, ou a Controladoria Geral da União, conforme o caso. Essa regra é importante porque demonstra que a lei não espera que o agente decida sozinho todas as situações complexas. Em casos de dúvida, há uma via institucional de consulta. Para a prova, a pergunta pode envolver a seguinte situação: o agente público tem dúvida se determinada atividade privada pode gerar conflito de interesses. O que deve fazer? A resposta é consultar a Comissão de Ética Pública ou a Controladoria Geral da União, conforme a competência aplicável ao caso. A Comissão de Ética Pública atua especialmente nos casos envolvendo agentes do alto escalão. A Controladoria Geral da União atua nos demais casos previstos na norma. Essa divisão será explicada mais adiante. Conflito de interesses durante o exercício do cargo ou emprego público. A Lei nº 12.813, de 2013, apresenta hipóteses que configuram conflito de interesses durante o exercício do cargo ou emprego público no âmbito do Poder Executivo Federal. Essas hipóteses estão no artigo 5º da lei. A primeira hipótese ocorre quando o agente divulga ou faz uso de informação privilegiada, em proveito próprio ou de terceiro, obtida em razão das atividades exercidas. Essa é uma das hipóteses mais intuitivas e mais importantes. O agente público tem acesso a uma informação porque exerce uma função pública. Se ele usa essa informação para beneficiar a si mesmo ou outra pessoa, há conflito de interesses. O ponto central é que a informação foi obtida em razão da atividade pública e não pode ser convertida em vantagem privada. A segunda hipótese ocorre quando o agente exerce atividade que implique prestação de serviços ou manutenção de relação de negócio com pessoa física ou jurídica que tenha interesse em decisão do agente público ou de colegiado do qual ele participe. Aqui, a preocupação é evitar que o agente tenha relação privada com alguém que depende de sua decisão pública. Por exemplo, se o agente integra uma comissão, conselho ou colegiado que decide sobre interesses de determinada empresa, não deve manter com essa empresa uma relação de negócio que comprometa sua imparcialidade. A terceira hipótese ocorre quando o agente exerce, direta ou indiretamente, atividade que, pela sua natureza, seja incompatível com as atribuições do cargo ou emprego, inclusive quando a atividade for desenvolvida em áreas ou matérias correlatas. Essa hipótese é ampla e exige atenção. Não se trata apenas de atividade idêntica à função pública. A própria lei menciona atividades em áreas ou matérias correlatas. O objetivo é impedir que o agente atue em atividade privada que se choque com suas responsabilidades públicas ou que gere dúvidas sobre sua independência. A quarta hipótese ocorre quando o agente atua, ainda que informalmente, como procurador, consultor, assessor ou intermediário de interesses privados perante órgãos ou entidades da administração pública direta ou indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Essa hipótese é muito relevante. A lei não exige atuação formal.
Mesmo uma atuação informal pode configurar conflito. Além disso, a atuação vedada não se limita ao órgão onde o agente trabalha. O texto menciona órgãos e entidades da administração pública direta ou indireta de qualquer dos poderes e de todos os entes federativos. Para a prova, isso significa que a vedação tem alcance amplo. A quinta hipótese ocorre quando o agente pratica ato em benefício de interesse de pessoa jurídica de que participe o próprio agente público, seu cônjuge, seu companheiro ou seus parentes, por consanguinidade ou afinidade, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, e que possa ser beneficiada por ele ou influir em seus atos de gestão. Aqui, a norma busca impedir que o agente use sua função para favorecer empresa ou pessoa jurídica ligada a si ou a seus familiares próximos. A banca pode cobrar o limite do parentesco. O texto fala em parentes até o terceiro grau, por consanguinidade ou afinidade, em linha reta ou colateral. A sexta hipótese ocorre quando o agente recebe presente de quem tenha interesse em decisão do agente público ou de colegiado do qual ele participe, fora dos limites e condições estabelecidos em regulamento. A lógica é simples: presentes podem funcionar como instrumento de influência indevida. A lei não afirma que todo e qualquer presente necessariamente configura conflito, pois menciona limites e condições definidos em regulamento. O que configura a hipótese legal é receber presente de pessoa interessada em decisão do agente ou do colegiado, fora dos limites admitidos. A sétima hipótese ocorre quando o agente presta serviços, ainda que eventuais, à empresa cuja atividade seja controlada, fiscalizada ou regulada pelo ente ao qual o agente público está vinculado. Essa hipótese busca impedir que o agente atue simultaneamente em favor de uma empresa privada submetida ao controle, fiscalização ou regulação do ente público a que ele pertence. O ponto importante é que a prestação de serviços pode ser eventual. Não é necessário que seja permanente ou contínua. Aplicação das hipóteses mesmo em licença ou afastamento. As hipóteses de conflito de interesses durante o exercício do cargo ou emprego continuam aplicáveis mesmo quando o agente estiver em gozo de licença ou em período de afastamento. Esse ponto é muito cobrado. A banca pode afirmar que, durante a licença ou afastamento, o agente deixa de estar sujeito às regras de conflito de interesses. Essa afirmação está errada. A lei expressamente preserva a aplicação das hipóteses. O vínculo com o cargo ou emprego e o acesso anterior ou potencial a informações e influências continuam relevantes. O afastamento temporário não autoriza o agente a atuar em situações incompatíveis com a função pública. Para memorizar, pense assim: licença e afastamento não suspendem o dever de evitar conflito de interesses. O agente não está livre para usar informação privilegiada, atuar como intermediário de interesses privados ou exercer atividades incompatíveis apenas porque se encontra afastado temporariamente. Conflito de interesses após o exercício do cargo ou emprego público. A Lei nº 12.813, de 2013, também prevê hipóteses de conflito de interesses após o exercício do cargo ou emprego público no âmbito do Poder Executivo Federal. Essas hipóteses estão no artigo 6º da lei. A primeira hipótese pós-exercício é a divulgação ou uso, a qualquer tempo, de informação privilegiada obtida em razão das atividades exercidas. A expressão "a qualquer tempo" é fundamental. Ela significa que o dever de proteger a informação privilegiada não termina com a exoneração, dispensa, destituição, demissão ou aposentadoria. O agente não pode, mesmo anos depois, usar informação privilegiada obtida em razão da função pública. Esse ponto é um dos mais importantes da lei. A quarentena de 6 meses, que será explicada em seguida, não limita o dever de guardar informação privilegiada. O uso ou divulgação de informação privilegiada é vedado a qualquer tempo. Portanto, em prova, se a questão disser que, depois de 6 meses, o agente pode divulgar informação privilegiada obtida no cargo, a resposta deve ser considerada errada. A segunda grande hipótese pós-exercício envolve o período de 6 meses contado da dispensa, exoneração, destituição, demissão ou aposentadoria. Durante esse período, salvo autorização expressa da Comissão de Ética Pública ou da Controladoria Geral da União, conforme o caso, o agente fica impedido de praticar certas condutas. Esse período é conhecido, em linguagem comum de concursos, como quarentena. O primeiro impedimento durante a quarentena é prestar, direta ou indiretamente, qualquer tipo de serviço à pessoa física ou jurídica com quem o agente tenha estabelecido relacionamento relevante em razão do exercício do cargo ou emprego. A expressão relacionamento relevante é importante. O problema não é qualquer contato superficial ou acidental. O problema é uma relação significativa formada em razão da função pública, que pode gerar favorecimento, influência ou aparência de vantagem indevida. O segundo impedimento durante a quarentena é aceitar cargo de administrador ou conselheiro, ou estabelecer vínculo profissional, com pessoa física ou jurídica que desempenhe atividade relacionada à área de competência do cargo ou emprego ocupado. A lógica é evitar a chamada porta giratória indevida. O agente deixa o cargo público e imediatamente passa a atuar profissionalmente em setor diretamente relacionado à área que ele regulava, fiscalizava, coordenava ou influenciava. A lei impõe um período de resguardo para reduzir esse risco. O terceiro impedimento durante a quarentena é celebrar com órgãos ou entidades do Poder Executivo Federal contratos de serviço, consultoria, assessoramento ou atividades similares, vinculados, ainda que indiretamente, ao órgão ou entidade em que o agente tenha ocupado o cargo ou emprego.
Essa hipótese impede que o agente transforme imediatamente sua experiência e seus contatos internos em contratos privados com a própria estrutura pública em que atuou. O quarto impedimento durante a quarentena é intervir, direta ou indiretamente, em favor de interesse privado perante órgão ou entidade em que o agente tenha ocupado cargo ou emprego, ou com o qual tenha estabelecido relacionamento relevante em razão do exercício do cargo ou emprego. A palavra intervir deve ser compreendida em sentido amplo. Pode envolver lobby, influência, atuação como intermediário, tentativa de encaminhamento ou defesa de interesse privado perante a estrutura pública relacionada à atuação anterior do agente. Prazo de quarentena. O prazo de quarentena previsto no artigo 6º é de 6 meses. Esse prazo é contado da dispensa, exoneração, destituição, demissão ou aposentadoria. A banca pode tentar trocar o prazo por 1 ano, 2 anos, 180 dias com outro marco inicial, ou prazo indeterminado. O prazo destacado no material é de 6 meses. A questão comentada no PDF mostra justamente uma afirmação segundo a qual o conflito de interesses após o exercício do cargo estaria afastado quando o agente estivesse exonerado há, no mínimo, 1 ano. A afirmação foi considerada errada porque o prazo previsto é de 6 meses, e não de 1 ano. Mas atenção! O prazo de 6 meses se refere às hipóteses de impedimento previstas no inciso 2º do artigo 6º. Ele não se aplica ao uso ou divulgação de informação privilegiada, que é vedado a qualquer tempo. Essa distinção é excelente para a prova. Autorização para afastar impedimentos. Durante a quarentena, certas condutas podem ser admitidas quando houver autorização expressa da Comissão de Ética Pública ou da Controladoria Geral da União, conforme o caso. Isso significa que a lei admite análise concreta da situação. Se a autoridade competente verificar inexistência de conflito de interesses ou irrelevância do conflito, poderá autorizar a atividade ou dispensar o cumprimento do período de impedimento. Para a prova, não basta dizer que todo ex-agente está absolutamente impedido de qualquer atividade privada por 6 meses. A lei prevê impedimentos específicos e admite autorização expressa pela autoridade competente, conforme o caso. No entanto, sem essa autorização, a conduta abrangida pela lei permanece vedada. Competência para fiscalização e avaliação do conflito de interesses. A Lei nº 12.813, de 2013, atribui à Comissão de Ética Pública e à Controladoria Geral da União, conforme o caso, competências relacionadas à prevenção, fiscalização, avaliação e orientação sobre conflito de interesses. Esses órgãos devem estabelecer normas, procedimentos e mecanismos destinados a prevenir ou impedir eventual conflito de interesses. Essa competência mostra que a atuação não é apenas repressiva. A administração deve criar instrumentos para evitar a ocorrência do problema. Também compete a esses órgãos avaliar e fiscalizar a ocorrência de situações que configuram conflito de interesses e determinar medidas para a prevenção ou eliminação do conflito. Assim, uma vez identificada uma situação de risco ou de conflito, a autoridade competente pode adotar providências para afastar o problema. Outra competência relevante é orientar e dirimir dúvidas e controvérsias acerca da interpretação das normas que regulam o conflito de interesses. Essa função é importante porque muitas situações concretas podem ser ambíguas. O agente pode ter dúvidas sobre aceitar uma proposta de trabalho, participar de uma atividade privada, prestar consultoria ou manter determinada relação profissional. A consulta institucional permite reduzir o risco de violação. Também cabe à Comissão de Ética Pública ou à Controladoria Geral da União manifestar-se sobre a existência ou inexistência de conflito de interesses nas consultas submetidas a elas. Essa manifestação é uma resposta formal ao caso apresentado. Outra competência é autorizar o ocupante de cargo ou emprego no âmbito do Poder Executivo Federal a exercer atividade privada, quando verificada a inexistência de conflito de interesses ou a irrelevância do conflito. Isso significa que a atividade privada não é automaticamente proibida em todos os casos. O problema é a atividade privada incompatível ou geradora de conflito relevante. Também compete aos órgãos dispensar quem tenha ocupado cargo ou emprego no âmbito do Poder Executivo Federal do cumprimento do período de impedimento de 6 meses, quando verificada a inexistência de conflito de interesses ou sua irrelevância. Essa dispensa está ligada à quarentena pós-exercício. A lei ainda menciona a competência para dispor, em conjunto com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, sobre a comunicação, pelos ocupantes de cargo ou emprego no âmbito do Poder Executivo Federal, de alterações patrimoniais relevantes, exercício de atividade privada ou recebimento de propostas de trabalho, contrato ou negócio no setor privado. Por fim, também há competência para fiscalizar a divulgação da agenda de compromissos públicos. Esse ponto reforça a transparência como instrumento de prevenção. Quando compromissos públicos são divulgados adequadamente, torna-se mais fácil identificar contatos, reuniões e relações que possam suscitar risco de conflito de interesses. Divisão de atuação entre Comissão de Ética Pública e Controladoria Geral da União. O material explica que a Comissão de Ética Pública atua nos casos que envolvem agentes públicos do alto escalão. A Controladoria Geral da União atua nos demais casos previstos pela lei. A Comissão de Ética Pública atua em relação a ministros de Estado, ocupantes de cargo de natureza especial ou equivalentes, presidentes, vice-presidentes e diretores, ou equivalentes, de entidades da administração indireta, além dos ocupantes de cargos do Grupo Direção e Assessoramento superiores nos níveis 6 e 5, ou equivalentes.
A Controladoria Geral da União atua em relação aos ocupantes de cargos ou empregos cujo exercício proporcione acesso à informação privilegiada capaz de trazer vantagem econômica ou financeira para o agente público ou para terceiro, quando não enquadrados no grupo de alto escalão atribuído à Comissão de Ética Pública. Para a prova, a distinção deve ser memorizada de forma simples. Alto escalão se relaciona à Comissão de Ética Pública. Demais agentes abrangidos pela lei, especialmente aqueles com acesso à informação privilegiada capaz de gerar vantagem econômica ou financeira, relacionam-se à Controladoria Geral da União. Deveres de informação dos agentes públicos alcançados pela lei. Para que a Comissão de Ética Pública e a Controladoria Geral da União possam acompanhar possíveis situações de conflito de interesses, a lei impõe deveres de informação aos agentes públicos alcançados. O primeiro dever é enviar anualmente declaração com informações sobre situação patrimonial, participações societárias, atividades econômicas ou profissionais e indicação sobre a existência de cônjuge, companheiro ou parente, por consanguinidade ou afinidade, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, no exercício de atividades que possam suscitar conflito de interesses. Esse dever é muito importante porque permite identificar previamente situações em que o agente ou seus familiares tenham vínculos econômicos, profissionais ou societários capazes de influenciar sua atuação pública. Não se trata de mera burocracia. A declaração é um instrumento de transparência e prevenção. O segundo dever é comunicar por escrito à Comissão de Ética Pública ou à Unidade de Recursos Humanos do órgão ou entidade respectivo, conforme o caso, o exercício de atividade privada ou o recebimento de propostas de trabalho que o agente pretenda aceitar, bem como contrato ou negócio no setor privado, ainda que não vedados pelas normas vigentes. Esse dever também se estende ao período de quarentena de 6 meses após o exercício do cargo ou emprego. Esse ponto é importante para a prova porque a comunicação deve ocorrer mesmo quando a atividade não for expressamente proibida. A finalidade é permitir análise preventiva. A omissão de comunicação pode dificultar o controle e aumentar o risco de conflito. Resumo didático das ideias centrais sobre conflito de interesses. O conflito de interesses nasce do confronto entre o interesse público e o interesse privado. Ele pode comprometer o interesse coletivo ou influenciar de forma imprópria o desempenho da função pública. A informação privilegiada envolve assuntos sigilosos ou informações relevantes ao processo decisório do Poder Executivo Federal, com repercussão econômica ou financeira, não conhecidas amplamente pelo público. A configuração do conflito de interesses não exige dano ao patrimônio público. Também não exige recebimento de vantagem pelo agente ou por terceiro. A lei busca prevenir riscos e proteger a função pública. Durante o exercício do cargo ou emprego, há conflito quando o agente usa informação privilegiada em benefício próprio ou de terceiro, mantém relação de negócio com o interessado em sua decisão, exerce atividade incompatível com suas atribuições, atua como intermediário de interesses privados perante a administração pública, pratica ato em benefício de pessoa jurídica vinculada a si ou a familiares próximos, recebe presente fora dos limites regulamentares de quem tenha interesse em sua decisão, ou presta serviços à empresa controlada, fiscalizada ou regulada pelo ente ao qual está vinculado. Após o exercício do cargo, a divulgação ou o uso de informação privilegiada é vedado a qualquer tempo. Além disso, durante 6 meses, salvo autorização competente, o ex-agente fica sujeito a impedimentos relacionados à prestação de serviços, aceitação de cargo ou vínculo profissional, celebração de contratos e intervenção em favor de interesses privados perante órgãos ou entidades relacionados à sua atuação anterior. A Comissão de Ética Pública e a Controladoria Geral da União têm competências de prevenção, fiscalização, orientação, autorização e dispensa de impedimentos. A Comissão de Ética Pública cuida dos casos de alto escalão. A Controladoria Geral da União cuida dos demais agentes abrangidos, conforme a lei. Pontos que a FEPESE tende a transformar em questões objetivas. Em questões de múltipla escolha, a FEPESE pode cobrar a definição literal de conflito de interesses. O candidato deve lembrar que o conflito decorre do confronto entre interesses públicos e privados. A definição correta fala em interesse coletivo e desempenho da função pública. Cuidado com alternativas que falem apenas em interesse do servidor, interesse administrativo genérico ou prejuízo ao erário. A FEPESE também pode cobrar a definição de informação privilegiada. O candidato deve lembrar que a informação pode dizer respeito a assuntos sigilosos ou ser relevante ao processo de decisão no âmbito do Poder Executivo Federal. Deve ter repercussão econômica ou financeira e não ser de amplo conhecimento público. Cuidado com alternativas que troquem repercussão econômica ou financeira por repercussão política, moral ou social. Outro ponto provável de prova é a independência entre conflito de interesses e dano ao patrimônio público. A banca pode afirmar que o conflito só existe se houver prejuízo financeiro ao erário. Essa afirmação deve ser rejeitada. A lei não exige lesão ao patrimônio público. A banca também pode explorar a ideia de que o agente em licença ou afastamento continua sujeito às hipóteses de conflito de interesses. Afastamento temporário não elimina as vedações. O prazo de quarentena é outro ponto clássico. O prazo é de 6 meses. Não é de 1 ano. E o prazo de 6 meses não autoriza o uso de informação privilegiada após esse período, porque a informação privilegiada deve ser protegida a qualquer tempo. A divisão entre Comissão de Ética Pública e Controladoria Geral da União também pode ser cobrada. A Comissão de Ética Pública se relaciona aos agentes de alto escalão.
A Controladoria Geral da União se relaciona aos demais agentes abrangidos pela lei, especialmente aqueles com acesso à informação privilegiada capaz de gerar vantagem econômica ou financeira. Por fim, os deveres de declaração anual e comunicação por escrito podem aparecer em prova. O candidato deve saber que o agente deve informar situação patrimonial, participações societárias, atividades econômicas ou profissionais e vínculos familiares relevantes. Deve também comunicar atividade privada, proposta de trabalho, contrato ou negócio no setor privado que pretenda aceitar, inclusive durante a quarentena. Introdução ao nepotismo. A parte final do material trata do nepotismo. O tema é apresentado com base no Decreto número 7.203, de 2010, que dispõe sobre a vedação do nepotismo no âmbito da administração pública federal. O nepotismo é uma prática contrária à impessoalidade, à moralidade e à igualdade de acesso às funções públicas. Ele ocorre quando relações familiares influenciam nomeações, designações ou contratações no serviço público. Para concursos, o nepotismo costuma aparecer associado à súmula vinculante número 13 do Supremo Tribunal Federal e às normas que impedem a contratação ou nomeação de parentes em determinadas situações. O material destaca especialmente o Decreto número 7.203, de 2010, porque ele detalha vedações e exceções aplicáveis à administração pública federal. No contexto de provas, o candidato deve compreender que o nepotismo não se limita à nomeação de filho ou cônjuge. Pode envolver parentes por consanguinidade ou afinidade, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau. Também pode envolver nepotismo cruzado, quando autoridades fazem nomeações recíprocas de parentes para burlar a vedação. Vedação geral e parentesco até o terceiro grau. O decreto considera como ponto central o vínculo familiar até o terceiro grau. Isso inclui cônjuge, companheiro e parentes consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau. Parentes em linha reta são aqueles que descendem ou ascendem uns dos outros, como pais, filhos, avós, netos, bisavós e bisnetos. Parentes em linha colateral são aqueles que não descendem diretamente uns dos outros, mas possuem ancestral comum, como irmãos, tios e sobrinhos, conforme o grau aplicável. Parentes por afinidade são aqueles ligados pelo vínculo familiar decorrente de casamento ou união estável, como sogro, sogra, genro, nora, cunhado e outros casos conforme a contagem jurídica do parentesco. Para a prova, é suficiente fixar que o limite mencionado no material é o terceiro grau, abrangendo consanguinidade e afinidade, linha reta e linha colateral. Vedações envolvendo estagiários. O decreto veda a contratação de estagiário quando caracterizado o nepotismo, salvo se a contratação for precedida de processo seletivo que assegure o princípio da isonomia entre os concorrentes. Esse ponto é interessante porque mostra que o estágio não está fora do controle. Se o estágio for preenchido sem processo seletivo isonômico e houver vínculo familiar relevante com a autoridade ou agente capaz de influenciar a contratação, pode haver nepotismo. Contudo, se houver processo seletivo que assegure igualdade entre os candidatos, a vedação pode não se aplicar nos termos do decreto. Em prova, a banca pode afirmar que a contratação de estagiário parente é sempre proibida, sem exceção. Essa afirmação pode estar errada, porque o material destaca a ressalva do processo seletivo isonômico. A banca também pode afirmar que estágio nunca configura nepotismo. Essa afirmação também está errada. O estágio pode estar abrangido pela vedação, salvo quando houver processo seletivo adequado. Vedações envolvendo agentes temporários. O decreto também trata da contratação de agentes temporários. A contratação de agente temporário é vedada em situações de nepotismo, salvo quando a contratação tiver sido precedida de regular processo seletivo. A lógica é semelhante à dos estagiários. A seleção regular reduz o risco de favorecimento familiar, pois permite competição e critérios objetivos. A ausência de seleção regular pode indicar favorecimento indevido. Para a prova, memorais a fórmula: estagiário exige processo seletivo que assegure isonomia, agente temporário exige regular processo seletivo. A ideia de seleção pública, impessoal e objetiva é central para afastar a suspeita de favorecimento. Vedação envolvendo cargo em comissão e função de confiança. O decreto veda a nomeação, designação ou contratação de familiar de ministro de Estado, de familiar da máxima autoridade administrativa correspondente, ou de familiar de ocupante de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela demanda ou contratação, ou de autoridade a ele hierarquicamente superior. Em linguagem simples, a regra busca impedir que uma autoridade use sua posição para nomear ou contratar parentes, ou que alguém hierarquicamente influente provoque a contratação de familiar. O objetivo é evitar favorecimento baseado em parentesco. Também se deve lembrar que as vedações alcançam familiares até o terceiro grau do Presidente da República e do Vice-Presidente da República. Essa informação aparece no material e pode ser cobrada de forma literal nepotismo cruzado. O nepotismo cruzado ocorre quando há ajuste ou combinação para burlar a vedação ao nepotismo. Em vez de uma autoridade nomear diretamente seu próprio parente, duas autoridades fazem nomeações recíprocas. Uma nomeia o parente da outra, e a outra nomeia o parente da primeira. Embora formalmente cada autoridade não esteja nomeando seu próprio familiar, materialmente existe favorecimento familiar combinado. Esse tipo de prática é vedado porque viola a moralidade e a impessoalidade. Para a prova, se a questão descrever nomeações recíprocas de familiares entre autoridades, a resposta deve reconhecer a possibilidade de nepotismo cruzado. Situações não incluídas nas vedações.
O decreto também apresenta situações que não estão incluídas nas vedações. O material destaca algumas hipóteses importantes. A primeira situação não incluída é a designação ou contratação de servidores efetivos. A ideia é que o servidor efetivo ingressou por concurso público ou forma regular de provimento e possui vínculo jurídico próprio. Isso não significa que qualquer movimentação interna de servidor efetivo seja automaticamente livre de questionamento em todos os casos, mas, dentro do conteúdo do decreto destacado no material, a designação de servidor efetivo aparece como hipótese não incluída nas vedações mencionadas. A segunda situação não incluída é a contratação de empregados federais permanentes, inclusive aposentados. Novamente, o material apresenta essa hipótese como uma exceção às vedações indicadas. A terceira situação não incluída envolve pessoa que, embora sem vinculação funcional com a administração pública, seja nomeada para ocupar cargo em comissão de nível hierárquico mais alto que o do agente público responsável pela nomeação. A lógica é que, nessa situação específica, não se presume o mesmo favorecimento subordinado. Contudo, a existência de indícios concretos de influência indevida pode justificar a apuração. A quarta situação não incluída ocorre quando a nomeação ou designação é realizada antes do início do vínculo familiar entre o agente público e o nomeado, desde que não se caracterize ajuste prévio para burlar a vedação ao nepotismo. Imagine que alguém já ocupava cargo antes de passar a ter vínculo familiar com determinada autoridade. A situação não deve ser automaticamente tratada como nepotismo, salvo se houver indícios de fraude ou ajuste prévio. A quinta situação não incluída ocorre quando a pessoa já está em exercício no mesmo órgão ou entidade antes do início do vínculo familiar com o agente público, para cargo de nível hierárquico igual ou mais baixo que o anteriormente ocupado. Essa regra evita que o simples surgimento posterior de vínculo familiar gere, automaticamente, irregularidade em situações nas quais a pessoa já estava regularmente vinculada. Indícios de influência e apuração específica. O material destaca que, havendo indícios de influência de agentes públicos em contratações não vedadas pela lei, elas também poderão ser objeto de apuração específica. Esse ponto é essencial para evitar interpretação mecânica das exceções. Mesmo quando uma situação não estiver formalmente incluída na vedação, se houver indícios de influência indevida, manipulação, direcionamento ou favorecimento familiar, a administração pode apurar o caso. Para a prova, isso significa que as exceções não autorizam fraude. A finalidade da norma continua sendo proteger a impessoalidade, a moralidade e a igualdade de oportunidades. Se uma aparente exceção for usada para mascarar favorecimento, poderá haver investigação. Relação entre nepotismo, moralidade e impessoalidade. Embora o material seja objetivo, é importante compreender o fundamento do nepotismo para responder questões interpretativas. O nepotismo afronta a impessoalidade porque substitui critérios objetivos de mérito, competência e necessidade administrativa por critérios familiares. Também afronta a moralidade administrativa porque transmite a ideia de apropriação privada da estrutura pública. Além disso, pode comprometer a eficiência, pois a escolha pode recair sobre pessoa selecionada por vínculo familiar, e não por capacidade técnica. A FEPESE pode elaborar questões em que o candidato precise identificar a finalidade da vedação. A vedação ao nepotismo não existe para punir relações familiares em si. O problema não é ter parente. O problema é usar a posição pública para favorecer parente, contratar familiar ou permitir que relações familiares influenciem indevidamente atos de nomeação, designação ou contratação. Diferença entre nepotismo direto e nepotismo cruzado. O nepotismo direto ocorre quando uma autoridade nomeia, designa ou contrata seu próprio familiar, dentro das hipóteses proibidas. O nepotismo cruzado ocorre quando há troca de favores entre autoridades, de modo que uma nomeia o familiar da outra para contornar a proibição. Em ambos os casos, o vício é o favorecimento familiar. No nepotismo direto, o favorecimento é mais evidente. No nepotismo cruzado, há uma tentativa de disfarce por meio de reciprocidade. Para a prova, a descrição de reciprocidade entre autoridades deve acender o alerta para nepotismo cruzado. Pontos de prova sobre nepotismo para a FEPESE. A FEPESE pode cobrar o limite de parentesco até o 3º grau. Pode cobrar a inclusão de parentes por consanguinidade e por afinidade. Pode cobrar a abrangência da linha reta e da linha colateral. Pode cobrar que o Decreto número 7.203, de 2010, trata da administração pública federal. A banca também pode cobrar as exceções envolvendo estagiários e temporários. No caso de estagiário, a contratação pode ser admitida quando precedida de processo seletivo que assegure isonomia entre os concorrentes. No caso de agente temporário, a contratação pode ser admitida quando precedida de regular processo seletivo. Outro ponto provável é a lista de situações não incluídas nas vedações, como servidores efetivos, empregados federais permanentes, inclusive aposentados, e algumas hipóteses de nomeação anterior ao vínculo familiar ou de cargo de hierarquia superior ao do responsável pela nomeação. A banca também pode cobrar a possibilidade de apuração específica quando houver indícios de influência de agentes públicos, mesmo em situações não expressamente vedadas. Isso reforça a ideia de que as regras devem ser interpretadas conforme sua finalidade, e não como autorização para simulações. Quadro mental em forma de narrativa, sem tabela. Para memorizar a Lei nº 12.813, de 2013, pense em 4 perguntas. A primeira pergunta é: existe confronto entre interesse público e interesse privado?
A segunda pergunta é: esse confronto pode comprometer o interesse coletivo ou influenciar indevidamente a função pública? A terceira pergunta é: o agente teve acesso à informação privilegiada ou atua em situação privada incompatível com sua função pública? A quarta pergunta é: a situação ocorre durante o exercício do cargo ou depois dele? Durante o exercício do cargo, as hipóteses envolvem uso de informação privilegiada, relações de negócio com interessados em decisões públicas, atividades incompatíveis, intermediação de interesses privados, favorecimento de pessoa jurídica ligada ao agente ou a familiares, recebimento irregular de presentes e prestação de serviços a empresas fiscalizadas, controladas ou reguladas pelo ente público. Depois do exercício do cargo, há uma regra permanente e uma regra temporária. A regra permanente é a proibição de divulgar ou usar informação privilegiada a qualquer tempo. A regra temporária é a quarentena de 6 meses para determinadas atividades, salvo autorização da autoridade competente. Para memorizar o nepotismo, pense em 3 ideias. A primeira ideia é parentesco até o 3º grau. A segunda ideia é vedação a favorecimento familiar em nomeações, designações e contratações. A terceira ideia é que processos seletivos regulares e situações previamente constituídas podem afastar a vedação, mas não impedem apuração se houver indício de influência indevida. Exemplos didáticos de conflito de interesses. Imagine que um diretor de entidade da administração indireta tenha acesso à informação ainda não divulgada sobre uma decisão que afetará financeiramente determinada empresa. Se ele repassa essa informação a um amigo para que ele obtenha vantagem econômica, há uso de informação privilegiada em benefício de terceiro. Não é necessário demonstrar que o erário sofreu prejuízo. O risco e o uso indevido da informação já caracterizam o problema. Imagine que um agente público participe de colegiado responsável por decidir sobre autorização, contrato ou fiscalização envolvendo determinada empresa. Ao mesmo tempo, esse agente mantém contrato privado de consultoria com a mesma empresa. Essa situação caracteriza risco evidente, pois o particular tem interesse em decisão do agente ou do colegiado de que ele participa. Imagine que um servidor atue informalmente como intermediário de uma empresa privada perante órgãos públicos, usando sua rede de contatos para defender interesses privados. Mesmo que ele não assine procuração e mesmo que sua atuação seja informal, a lei alcança essa conduta. O texto expressamente menciona a atuação ainda que informal. Imagine que o agente esteja afastado por licença e, durante o afastamento, passe a prestar serviço a uma empresa regulada pelo ente ao qual está vinculado. O afastamento não elimina as hipóteses de conflito de interesses. A situação pode continuar proibida. Imagine que o agente deixe o cargo e, no mês seguinte, aceite ser conselheiro de empresa que atua na área de competência do cargo anteriormente ocupado. Se estiver dentro do período de 6 meses e não houver autorização competente, pode haver conflito de interesses pós-exercício. Exemplos didáticos de nepotismo. Imagine que uma autoridade nomeie seu irmão para cargo em comissão no órgão que dirige. Considerando o parentesco e a influência da autoridade, a situação tende a caracterizar nepotismo, salvo alguma circunstância jurídica específica que afaste a vedação conforme a norma aplicável. Imagine que 2 autoridades combinem nomeações recíprocas. A primeira nomeia o filho da segunda, e a segunda nomeia o sobrinho da primeira. Ainda que cada autoridade não nomeie diretamente seu próprio parente, existe troca de favores. Essa situação é exemplo de nepotismo cruzado. Imagine que um familiar seja contratado como estagiário após processo seletivo regular, aberto, competitivo e isonômico. O material indica que a contratação de estagiário não se enquadra na vedação quando precedida de processo seletivo que assegure a isonomia entre os concorrentes. Contudo, se houver indícios de fraude, direcionamento ou influência indevida, o caso poderá ser apurado. Imagine que uma pessoa já ocupava determinado cargo antes de surgir vínculo familiar com a autoridade do órgão. O decreto prevê hipóteses em que a nomeação anterior ao vínculo familiar não se inclui nas vedações, desde que não tenha havido ajuste prévio para burlar a regra. O elemento decisivo é a inexistência de fraude ou simulação. Comparação entre conflito de interesses e nepotismo. O conflito de interesses é mais amplo e está ligado ao confronto entre interesse público e interesse privado. Pode envolver informação privilegiada, atividade privada incompatível, prestação de serviços, presentes, intermediação de interesses ou atuação pós-cargo. O nepotismo é uma situação específica relacionada ao favorecimento de familiares em nomeações, designações ou contratações. Ambos os temas têm fundamento comum na proteção da administração pública. O conflito de interesses protege a imparcialidade da função pública e a segurança das informações relevantes. O nepotismo protege a impessoalidade, a moralidade e a igualdade de acesso às oportunidades públicas. Em prova, uma questão pode misturar os temas. Por exemplo, a nomeação de familiar pode ser tratada como nepotismo. Já o uso de informação sigilosa para beneficiar empresa de familiar pode envolver conflito de interesses. O candidato deve identificar o núcleo do problema, favorecimento familiar ou confronto entre interesse público e privado com risco à função pública. Revisão final para memorização. A Lei nº 12.813, de 2013, trata do conflito de interesses no exercício de cargo ou emprego no âmbito do Poder Executivo Federal, dos impedimentos posteriores ao exercício do cargo ou emprego e dos requisitos aplicáveis a agentes que tenham acesso a informações privilegiadas.
Conflito de interesses é o confronto entre interesses públicos e privados capaz de comprometer o interesse coletivo ou influenciar de maneira imprópria o desempenho da função pública. Informação privilegiada é aquela que diz respeito a assuntos sigilosos ou que seja relevante ao processo decisório no âmbito do Poder Executivo Federal, com repercussão econômica ou financeira, e que não seja de amplo conhecimento público. O conflito de interesses não depende de prejuízo ao patrimônio público. Também não depende de recebimento de vantagem pelo agente público ou por terceiro. Durante o exercício do cargo, configuram conflito situações como uso de informação privilegiada, relação de negócio com o interessado em decisão do agente, atividade incompatível, atuação como intermediário de interesse privado, favorecimento de pessoa jurídica ligada ao agente ou a familiares, recebimento irregular de presente e prestação de serviço à empresa regulada, fiscalizada ou controlada pelo ente ao qual o agente está vinculado. As hipóteses durante o exercício do cargo continuam aplicáveis mesmo durante licença ou afastamento. Após o exercício do cargo, o uso ou divulgação de informação privilegiada é vedado a qualquer tempo. Além disso, há impedimentos pelo prazo de 6 meses, salvo autorização competente, para determinadas atividades privadas relacionadas ao cargo anteriormente ocupado. A Comissão de Ética Pública atua nos casos de alto escalão. A Controladoria Geral da União atua nos demais casos abrangidos pela lei. Os agentes públicos alcançados pela norma devem enviar declaração anual com informações patrimoniais, societárias, econômicas, profissionais e familiares relevantes. Também devem comunicar por escrito atividade privada, proposta de trabalho, contrato ou negócio no setor privado que pretendam aceitar. O Decreto número 7.203, de 2010, trata da vedação ao nepotismo no âmbito da administração pública federal. O ponto central é impedir favorecimento de familiares em nomeações, designações e contratações. O nepotismo envolve familiares até o 3º grau, por consanguinidade ou afinidade, em linha reta ou colateral. A contratação de estagiário pode ser admitida quando precedida de processo seletivo que assegure isonomia entre os concorrentes. A contratação de agente temporário pode ser admitida quando precedida de regular processo seletivo. Não se incluem em determinadas vedações os servidores efetivos, os empregados federais permanentes, inclusive aposentados, e algumas situações em que o vínculo funcional ou a nomeação antecede o vínculo familiar, desde que não haja ajuste prévio para burlar a vedação. Mesmo quando uma contratação não estiver formalmente vedada, indícios de influência indevida podem justificar apuração específica. Fechamento da aula. Para a FEPESE, o candidato deve estudar esse assunto com foco em 3 camadas. A primeira camada é a literalidade dos conceitos, especialmente conflito de interesses e informação privilegiada. A segunda camada é a memorização das hipóteses legais, com destaque para licença, afastamento, quarentena de 6 meses e vedação a qualquer tempo do uso de informação privilegiada. A terceira camada é a compreensão das finalidades constitucionais e administrativas, especialmente em pessoalidade, moralidade, interesse coletivo, transparência e prevenção de favorecimentos privados. A melhor estratégia de revisão é transformar cada hipótese em uma pergunta simples. A informação foi obtida por causa do cargo. Existe benefício próprio ou de terceiro? A relação privada com o interessado em decisão pública. A atividade privada é compatível com a função pública. O agente atua como intermediário de interesse privado. O presente veio de alguém interessado em decisão pública. A empresa privada é regulada, fiscalizada ou controlada pelo ente público. O ex-agente está dentro da quarentena de 6 meses. Há uso de informação privilegiada, que é vedado a qualquer tempo. Existe familiar até o 3º grau sendo favorecido. Houve processo seletivo regular e isonômico. Há indício de influência indevida. Respondendo a essas perguntas, o candidato consegue resolver a maior parte das questões sobre o tema, inclusive quando a banca troca palavras, altera prazos, omite a exigência de repercussão econômica ou financeira, confunde função pública com servidor público ou tenta transformar exceções de nepotismo em autorizações absolutas.